Existe um segredo antigo que passou despercebido por muitos, escondido bem debaixo dos nossos olhos. Ele não está trancado em cofres, nem protegido por elites financeiras. Está num livro que quase toda casa tem, mas que poucos realmente mergulham com profundidade. E se eu te dissesse que esse livro é justamente aquele que você talvez nunca tenha associado com prosperidade? Sim, a Bíblia, não com promessas vazias ou fórmulas mágicas, mas com diretrizes que, quando aplicadas com sabedoria e constância, têm o poder de transformar não só suas finanças, mas sua forma de pensar, sentir e agir diante da vida. Muita gente ainda carrega a ideia equivocada de que espiritualidade e prosperidade são caminhos opostos, que se você for muito conectado à fé, deve renunciar à abundância material. Mas a verdade é que prosperar não é pecado. Pecado é negar o potencial que Deus plantou em você e se conformar com uma vida limitada, sem propósito, sem evolução, sem liberdade. Isso sim é se distanciar do que Ele sonhou para a sua história. A Bíblia deixa claro: o Senhor concederá grande prosperidade a vocês no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Deuteronômio 28:11. E, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Os princípios que movem os maiores realizadores do mundo são, em sua essência, espirituais. São fundamentos antigos, revelados a gerações e ainda ignorados pela maioria. E sabe por quê? Porque vivemos num mundo onde as pessoas querem resultados sem raiz, querem colheitas sem plantar, querem milagres, mas sem esforço. Só que a abundância verdadeira exige consciência, responsabilidade e uma nova mentalidade. O dinheiro em si não é vilão. Ele apenas potencializa quem você já é. Nas mãos de alguém com valores, ele constrói pontes, abre portas, transforma vidas. Já nas mãos de alguém sem clareza, ele pode virar armadilha. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Provérbios 10:22. É por isso que tanta gente se sabota antes mesmo de prosperar, porque foi ensinada a acreditar que enriquecer é errado, que querer mais é sinal de ganância, que se destacar é arrogância. E com esses pensamentos rodando no fundo da mente, como esperar que Deus responda com abundância? Aqui vai um convite para você. Observe como você fala sobre dinheiro no seu dia a dia. Repare nas frases automáticas, nos pensamentos que surgem quando você vê alguém prosperando. E se quiser já começar a transformar isso, deixa aqui nos comentários: eu sou próspero. Pode parecer simples, mas escrever isso é como plantar uma nova semente dentro de você, uma declaração ao mundo de que você está pronto para romper com os velhos padrões e assumir o comando da sua história. Porque a verdade é que tudo começa no pensamento. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. O problema é que muita gente planta medo, dúvida, escassez e espera colher abundância. Isso não fecha a conta. Não é mágica, é direção, é lei natural, é princípio espiritual e funciona como uma engrenagem. O que você pensa molda o que você sente. O que você sente define como você age, e como você age determina o que você atrai. Só que a maioria vive como se essa engrenagem não existisse, age no piloto automático. Repete frases como: nunca vou conseguir, a vida é difícil, rico é tudo igual, e nem percebe que está se programando para fracassar. Enquanto isso, aqueles que transformam suas palavras, seus pensamentos e sua frequência começam a ver mudanças reais no mundo externo. Não porque o dinheiro caiu do céu, mas porque a mente se alinhou com o que há de mais poderoso: a fé aliada à ação. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Tiago 2:17.
Fé não é apenas esperar, é movimentar-se com convicção. Não adianta acreditar que tudo vai melhorar se você continua agindo do mesmo jeito, rodeado das mesmas pessoas, consumindo os mesmos conteúdos negativos, reforçando a mesma visão limitada de mundo. É como querer navegar para novos mares com a âncora fincada no fundo. A Bíblia ensina: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6,33. Prosperidade começa de dentro para fora, alinhando pensamento, fé e ação. A mente é fértil, mas não escolhe o que vai germinar. Você escolhe. E se você planta dúvidas, medos e desculpas, ela vai fazer isso florescer. Mas se você começa a plantar coragem, clareza e propósito, ela também responde com resultados. Por isso, mudar sua relação com o dinheiro não começa na conta bancária. Começa no silêncio da sua mente, no conteúdo que você consome, nas frases que você repete, no ambiente que você cultiva. Quem anda com os sábios se torna sábio. Provérbios 13:20. O ambiente influencia diretamente seus resultados. Se você quer mudar sua realidade, comece filtrando suas conexões. Pare de dar ouvidos a quem desistiu dos próprios sonhos. A riqueza, quando bem compreendida, não tem a ver apenas com acúmulo, tem a ver com liberdade, com tempo de qualidade, com poder servir mais e melhor conviver a vida com integridade, sem depender de favores, sem aceitar menos do que você merece. É sobre honrar seus dons, seus talentos, suas ideias. É sobre ser instrumento de transformação. E para isso, você precisa rever o que contaram para você sobre o dinheiro. A maioria das pessoas vive dentro de uma caixa invisível, feita de crenças herdadas, medos antigos e frases repetidas por gerações. Mas você não precisa continuar nesse ciclo. Você pode escolher romper. Pode escolher criar um novo padrão. Pode escolher prosperar com propósito. E tudo isso começa com uma decisão. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmos 84:11. O que muita gente ainda não entendeu é que a riqueza verdadeira não é algo que se conquista do lado de fora. Ela começa dentro. É uma semente silenciosa plantada na mente, regada todos os dias por pensamentos, decisões e pequenas atitudes. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1:8. A prosperidade não acontece por acaso. Ela nasce de uma postura mental que, ao longo do tempo, vai alinhando o que você pensa, sente e faz com a abundância que já está disponível no mundo. Só que tem um detalhe que trava a maioria: a forma como fomos condicionados. Desde cedo, escutamos frases como: dinheiro é sujo, melhor ser pobre e honesto, quem enriquece fez algo errado. E essas palavras, mesmo que pareçam inofensivas, criam raízes profundas na nossa mentalidade. A mente aceita essas crenças como verdades absolutas e, sem perceber, a pessoa começa a se afastar de qualquer possibilidade de abundância. Mesmo que diga que quer prosperar, no fundo existe uma voz sabotadora dizendo: isso não é para você. E aí está a chave. Mudar esse padrão exige muito mais do que vontade. Exige consciência, exige decisão, exige prática diária. Não se trata de fechar os olhos e desejar uma pilha de dinheiro. Se trata de limpar o terreno interno, eliminar ervas daninhas mentais e cultivar novos pensamentos mais alinhados com a abundância, com o merecimento e com a fé em ação. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. A forma como você fala sobre dinheiro é determinante. Cada palavra é uma semente.
Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 24. Troque o vitimismo por responsabilidade, a reclamação pela ação, a escassez por soluções. O ambiente em que você vive precisa acompanhar essa transformação. Se você está cercado de pessoas que vivem reclamando da vida, que zombam de quem cresce, que tratam riqueza como uma coisa suja, isso vai te contaminar, vai enfraquecer sua energia, vai fazer você questionar o seu próprio crescimento. A Bíblia já dizia: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 25. O que você consome também importa. Filmes, músicas, conversas, redes sociais, tudo isso alimenta ou sabota a sua mentalidade. Se você passa o dia vendo notícias negativas, memes de fracasso e gente debochando de quem tenta, é claro que sua mente vai associar sucesso com algo ruim. Por isso, comece a se alimentar de conteúdo que te impulsiona. Leia livros que expandem sua visão. Acompanhe pessoas que compartilham aprendizados reais. Ouça histórias de quem saiu do nada e construiu algo. Tudo isso é combustível para a sua nova fase. Mas claro, não adianta só pensar bonito. A prosperidade exige ação e não qualquer ação. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Tiago 2:17. Ação inteligente, estratégica, disciplinada. Estabeleça metas reais. Pode ser estudar 30 minutos por dia sobre finanças, guardar uma quantia simbólica toda semana, fazer uma renda extra com aquilo que você já sabe. Não precisa de fórmulas mágicas, precisa de constância e, principalmente, de intenção clara. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. 2 Coríntios 9, 6. O tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é o que você vai ter construído até lá. E existe uma prática poderosa que poucos usam, mas que faz uma diferença imensa: a generosidade. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 22, 9. Dar abre caminho para receber, não só dinheiro, mas tempo, atenção, conhecimento, ajuda, ideias. Isso muda a frequência do seu coração e te alinha com a energia da abundância. Quem vive de mãos fechadas, com medo de perder, bloqueia o próprio fluxo de prosperidade. Mas quem compartilha o que tem, mesmo que pouco, envia ao universo a mensagem mais poderosa que existe: eu confio. E é isso que muitos sábios da Bíblia faziam. Geravam valor antes de pensar em retorno, investiam em pessoas, em ideias, em soluções e, como consequência, a prosperidade vinha. Porque dinheiro é consequência, nunca o objetivo final. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6:38. Você pode até não ter controle sobre tudo que acontece na sua vida, mas tem controle sobre o que planta, e esse é o seu maior poder. Hoje, agora, você pode escolher plantar conhecimento, plantar gratidão, plantar ação, plantar foco, plantar fé, porque no fim a colheita sempre vem, e ela vem na medida do seu compromisso com o que você escolheu cultivar. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, aproveita e escreve nos comentários: eu estou plantando minha prosperidade. Isso não é só uma frase, é um lembrete do compromisso que você está assumindo com a sua nova história. E ao registrar isso publicamente, você começa a dar forma ao que antes era só desejo interno. Existe algo que muita gente ainda confunde quando se fala em abundância: a diferença entre querer e estar pronto. Querer qualquer um quer. Todo mundo sonha em viver bem, com liberdade financeira, conforto, sem dívidas. Mas estar pronto é outra história.
Estar pronto significa mudar por dentro antes que as mudanças venham por fora. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Mateus 6, 19 e 20. Significa assumir responsabilidades, quebrar ciclos que se repetem há anos, agir mesmo quando ainda não há garantias. E esse talvez seja o verdadeiro teste da prosperidade. O que você faz antes de ter? Porque muita gente espera o cenário ideal para começar. Espera ter dinheiro para estudar, ter tempo para investir, ter apoio para empreender. Mas a vida não funciona assim. Os que prosperam não esperam as condições aparecerem. Eles criam as condições com aquilo que já têm. E se você prestar atenção, esse é o mesmo princípio que rege a semente. Ela não espera o solo perfeito, a chuva certa, o sol exato. Ela simplesmente começa a crescer silenciosa debaixo da terra, muitas vezes na escuridão, até romper o solo. E ali, quando ninguém acreditava, ela floresce. É assim com a sua vida também. A colheita que você deseja começa agora em silêncio nas suas escolhas diárias. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Salmos 37, 16. E é por isso que tanta gente não prospera, porque desiste no escuro, porque quer o resultado antes de plantar o esforço, porque confunde dificuldade com sinal de que não é para ela. Mas todas as grandes vitórias vêm disfarçadas de desafios, e quem foge do desafio, foge do próprio crescimento. Existe um poder imenso em você começar a agir como alguém próspero, mesmo antes de ter a conta cheia. Não se trata de fingir, se trata de alinhar a sua postura com aquilo que você acredita estar construindo. É andar com fé antes de ver a ponte. É falar com responsabilidade sobre dinheiro, mesmo que ainda esteja aprendendo. É tomar pequenas decisões como alguém que já entendeu o valor de cada escolha. Porque acredite, Deus responde ao seu posicionamento. Quer um exemplo? Em vez de dizer, não dá para mim, comece a dizer, como posso fazer isso acontecer? Troque isso é caro por o que preciso aprender para alcançar isso. Essa mudança de linguagem é muito mais do que semântica. Ela altera a vibração da sua mente, sai do modo vítima e entra no modo criador. E aos poucos, você começa a enxergar caminhos onde antes só via muros. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar, desde que haja fé, decisão, movimento e consistência. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1, 6. A lei da semeadura, tão clara na Bíblia, não é só desejar, é desejar com clareza, agir com foco e sustentar a energia daquilo que você quer viver, mesmo quando tudo parece contrário. E aqui entra uma prática que pode mudar o seu jogo: criar um ambiente interno favorável. Isso começa pela maneira como você se trata. Muitas pessoas querem prosperar, mas vivem se sabotando. Dizem que não são boas o suficiente, que já tentaram de tudo, que não têm talento. E aí está o veneno silencioso. Você jamais vai construir algo grande se continuar se tratando como alguém pequeno. A forma como você conversa consigo mesmo importa e muito. E também é essencial selecionar com carinho o ambiente externo. Se você anda com pessoas que não falam sobre crescimento, que zombam de quem sonha, que reforçam o medo o tempo todo, você está minando a sua energia. A Bíblia já ensinava que a sabedoria é mais valiosa que o ouro. Provérbios 16, 16. E essa sabedoria está espalhada em livros, cursos, vídeos e histórias. Mas só se beneficia dela quem está disposto a ouvir com humildade e aplicar com coragem. Se você quer prosperar, precisa transformar aprendizado em prática. Só ouvir, só anotar, só se empolgar por alguns minutos não muda nada. O que muda é a repetição diária.
É o compromisso com o progresso. É fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Todas as pessoas que prosperaram na Bíblia tinham um objetivo bem definido, um plano simples e uma ação contínua. Não era sorte, era disciplina com direção. E nesse caminho existe algo que poucos valorizam, mas que abre portas de forma extraordinária: a gratidão. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmos 37:4. E não só quando tudo vai bem, mas especialmente quando ainda está difícil. Gratidão antes da vitória é sinal de fé verdadeira. É dizer para o universo: eu confio no processo. É declarar que você reconhece o que já tem e está pronto para mais. Comece agora. Liste 5 coisas pelas quais você pode agradecer hoje: sua saúde, sua inteligência, sua capacidade de aprender, sua conexão com Deus, a chance de recomeçar. A gratidão muda sua frequência, e quando sua frequência muda, sua realidade responde. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Quer testar isso na prática? Nos comentários escreva: sou grato por tudo que tenho e por tudo que estou construindo. Essa frase é uma ponte entre o presente e o futuro. É um lembrete de que você já está em movimento, de que a transformação já começou, mesmo que ainda não seja visível. E se por acaso você ainda sente medo, saiba que ele é parte do processo, mas não pode comandar suas decisões. O medo de errar, de perder, de fracassar, todos sentimos. A diferença é que os que prosperam não deixam o medo paralisar. Eles agem apesar dele. Eles respiram fundo, olham para o objetivo e seguem em frente. E com o tempo, o medo diminui, porque nada assusta mais do que aquilo que você evita enfrentar. No final das contas, tudo se resume a um compromisso. Você vai continuar alimentando os velhos padrões ou vai escolher escrever uma nova história? Ninguém pode fazer isso por você. Nenhum vídeo, livro ou mentor pode viver essa transformação no seu lugar. Mas todos eles podem te apontar o caminho. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para dar o próximo passo. Se existe um padrão silencioso que separa quem prospera de quem apenas sobrevive, esse padrão se chama consistência. Não é a ideia brilhante do momento, nem a motivação passageira que vem depois de ver um vídeo inspirador. O que constrói riqueza de verdade é a soma dos pequenos atos feitos todos os dias. São decisões simples, mas consistentes, que se acumulam como tijolos invisíveis e vão formando os alicerces de uma vida próspera. Só que a maioria não enxerga isso. Muita gente ainda acredita que riqueza vem de um golpe de sorte, de uma herança inesperada ou de um negócio milagroso. Mas a verdade é que tudo aquilo que chega rápido demais e sem base também escapa pelas mãos. Prosperidade duradoura é como uma casa construída com calma, com atenção aos detalhes, com planejamento. É por isso que tantos que ganham muito do nada perdem tudo logo depois, porque não tinham estrutura para sustentar aquilo que receberam. E aqui está um princípio que a Bíblia sempre ensinou, mas que poucos praticam: o da semeadura. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Aquilo que você planta com intenção, foco e disciplina, mais cedo ou mais tarde floresce. Só que tem uma parte que ninguém gosta: o tempo, a espera, a parte silenciosa do processo, aquela fase em que parece que nada está acontecendo, que os resultados estão distantes, que o esforço não compensa. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Mas se você observar a natureza, vai entender. A semente que hoje germina levou dias, semanas, às vezes até meses para romper a terra. Crescer leva tempo e maturidade é entender que esse tempo faz parte. Nenhum personagem bíblico chegou ao topo sem passar por fases difíceis. Todos enfrentaram rejeições, falhas, portas fechadas, dúvidas, mas persistiram porque sabiam onde queriam chegar. E aqui está um detalhe que ninguém te conta.
A mente vai tentar te sabotar. Vai dizer que é melhor parar, que não está funcionando, que você não nasceu para isso. Ela vai usar todos os medos antigos, todas as vozes do passado, todos os traumas como argumentos. E se você não estiver consciente, acaba acreditando. Mas quem está comprometido com a transformação não se rende à primeira dificuldade. Ele observa o pensamento sabotador, mas escolhe seguir. É como uma travessia no mar. Às vezes as ondas são fortes, o vento sopra contra, o céu escurece, mas quem sabe a direção não volta para trás. Ajusta as velas, segue firme e com o tempo o céu clareia, a maré muda e a terra firme aparece. Prosperidade é isso, é atravessar as fases difíceis sem perder a clareza de onde você quer chegar. E há uma arma poderosa contra esse ciclo de autossabotagem: o propósito. Quando você tem um porquê forte o bastante, nenhuma dificuldade te para. As dúvidas vêm, mas você continua. O cansaço bate, mas você resiste, porque você sabe que está caminhando por algo maior. Um propósito verdadeiro é como um fogo interior, que ilumina mesmo nos dias mais escuros. Ele te mantém firme quando tudo ao redor parece desmoronar. Pergunte-se agora: o que realmente me move? Qual é a razão pela qual quero prosperar? É só por dinheiro ou é por liberdade? Por deixar um legado? Por mudar a história da minha família? Por impactar outras vidas? Quando o motivo é profundo, o caminho ganha sentido e, com sentido, o esforço vira honra. A dor vira aprendizado, a persistência vira recompensa. É por isso que quem prospera tem clareza de direção. Não se perde em distrações, não se compara com os outros, não vive em função de aplauso. Eles sabem que o maior aplauso é a realização pessoal, é olhar no espelho e reconhecer: eu construí isso. E essa construção começa dentro, longe dos olhos do mundo. Agora tem algo que você precisa saber. A dúvida é o veneno da prosperidade. Ela paralisa, enfraquece, confunde. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1,6. Por isso, a melhor forma de lidar com a dúvida é com movimento. Dê passos mesmo sem certeza. Comece já no caminho, mas comece. Não espere a coragem chegar para agir. Haja e a coragem virá. Coragem não é ausência de medo, é decidir seguir apesar dele. E cada vez que você faz isso, sua mente aprende que é possível, que você é capaz, que existe um novo padrão sendo construído. E sim, o medo vai voltar, mas agora você já sabe que não precisa ceder. Você aprendeu que o medo não define quem você é, que ele pode até gritar, mas quem escolhe os próximos passos é você. E se você se manter fiel ao seu propósito, se continuar plantando, mesmo quando ninguém vê, os frutos virão. Pode demorar, pode parecer improvável, mas virão. Agora pare um instante e imagine como seria sua vida se você realmente aplicasse tudo isso. Como estariam suas finanças daqui a 1 ano? Como estaria sua mente, seu emocional, sua paz e, mais importante, quem você seria? Porque a verdadeira riqueza é isso: tornar-se a melhor versão de si mesmo. Não é só o dinheiro que entra, é o valor que você gera, é a liberdade que você conquista, é a confiança que você transmite. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. E para fechar, aqui vai um lembrete simples, mas poderoso. Toda mudança começa com um passo. Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, mas precisa ser seu, precisa ser real. E se você chegou até aqui, é porque já está pronto, já deu o primeiro passo, o da consciência. Agora só falta seguir caminhando.